Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Túlio, consultor de vendas aqui na Outbound Marketing no RIP. No nosso Flipchart Friday de hoje a gente vai falar sobre 7 dicas insanas de implicações em vendas. Toca a vinheta. Bom, implicações é um tema que geralmente quando eu estou diretamente no treinamento de SDR, de vendedor, é a parte que o pessoal mais sente dificuldade. Então a minha ideia hoje é meio que desmistificar tudo isso e mostrar para vocês que é algo super simples, desde que você tenha as dicas certas e também as técnicas certas. Bom, basicamente implicações em vendas é quando você mostra para o lead que aquele problema que você levantou, claro, através de uma venda consultiva, ele tem uma consequência negativa e ele pode também ter uma implicação positiva. Se você simplesmente pula essa parte ou então vai para o problema e depois parte direto para a solução, o valor percebido pelo seu lead é muito baixo. Qual que é a ideia da implicação? Que você aumente o valor gerado pela sua solução, através, mais uma vez, da consultividade, para que no final das contas não apareça aquela objeção chata pra caramba. Poxa, tá caro, poxa, acho que não é isso que eu preciso. Beleza? Talvez a técnica mais famosa que envolve implicações em vendas é o spin selling. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Qual que é a grande beleza do spin selling? Bom, é na transição do problema para a implicação que você consegue aumentar o valor percebido pelo seu lead mais uma vez. Tudo bem que é uma quebra de relacionamento, tem muita gente que fala, poxa, eu acho muito agressivo, eu não consigo implicar porque é difícil, enfim, é de fato, não é fácil realmente, mas é de fato necessário. Bom, a implicação, ela tem aquela pegada de pergunta triste, que você vai remeter o lead a uma situação ruim, tá? Já a necessidade de solução, a gente vai falar que é pergunta feliz. Ele vai pensar em algo legal e a partir de então ele vai querer resolver aquilo de fato. Bom, o seu objetivo para poder concretizar essa venda é tirar o seu lead do status quo. E a implicação é justamente para poder aumentar essa questão, ou seja, eu vou pegar um problema e apertar na ferida dele, fazer sangrar de verdade. E é justamente essa transição que vai te ajudar com isso. Impliquei, mostrei para ele que ele tem uma consequência negativa para ele poder querer sair daquela zona de desconforto, que ele não quer mais aquilo para a vida dele. Eu apresento uma terra prometida, através de um gancho que é a necessidade de solução, sem necessariamente entregar ouro, sem necessariamente falar de feature, para o cara falar assim, putz, é realmente isso que vai resolver meu problema. É realmente essa a melhor solução para poder resolver meu problema X. E aí sim, eu apresento no final. Beleza? Um dos erros mais comuns é o vendedor que acaba que ele não roda a consultividade de uma maneira tão efetiva assim. De fato, se você é vendedor, se você é SDR, você conhece muito mais o problema do seu lead do que ele próprio. Então a sua ideia é basicamente conduzir ele a enxergar bem esse problema. E olha só, aos poucos ele vai ficar pensando que você está meio que lendo a mente dele. E é justamente isso que vai fazer com que você seja empático, com que você seja consultivo, através dessa ideia de você ser, de fato, um psicólogo. Se você faz isso bem feito, é uma geração de rapport gigante que você constrói ao longo da sua relação com o lead, sem falar que o cara que entende melhor o problema do lead consegue direcionar melhor a solução e possivelmente também é o vendedor que ganha a venda. Explicando um pouco como é que funciona tudo isso na lógica da ciência. A gente trouxe aqui mais uma vez o cérebro de Trino, que são as 3 camadas do cérebro humano, e naturalmente o ser humano ele sempre vai tomar a decisão pela emoção e justificar pela lógica, pela razão. Se eu vou direto falando para ele de features, de benefícios, de vantagens e contando um pouco do meu produto, então do meu serviço, ele não vai ver tanto valor assim. Proposta de valor por proposta de valor, mais uma vez, ele está a poucos cliques do seu concorrente para ele jogar no Google. Então a ideia é eu tomar a emoção dele de fato. Primeiro de tudo, o que você tem que fazer é chamar a atenção e despertar o interesse do seu lead, para você atravessar a primeira fase, que é o sistema reptiliano, para não colocar ele na defensiva. Se o lead está na defensiva, tudo que você falar, ele vai ficar te avaliando e querer te cortar o mais rápido possível. Essa é uma dica, inclusive, que ocorre muito na fase de prospecção. Feito isso, você tem que ajudar essa pessoa a entender de fato o problema dela e aumentar a percepção desse problema através das implicações. Beleza? Colocou essa pessoa numa zona de desconforto, que ela entende que às vezes ela tem um problema que ela nem imaginava, aí você chega, faz uma necessidade de solução e apresenta no finalzinho da sua call de prospecção, então da sua venda, o que é a sua solução de fato. Joia? Bom, qual que é a ideia quando a gente for pensar nisso de uma forma através do gráfico, né? O lead, quando você faz as perguntas de situação e problema, é para você validando se ele realmente tem um fit, se ele tem um perfil para poder se tornar um cliente seu. Então, naturalmente, ele tem que estar do lado de cá. Se você está prospectando, por exemplo, em outbound,
ele já deveria estar desse lado direito, tá? Caso contrário, talvez ele nem deveria estar na sua lista de prospecção. Aí já é um erro de inteligência comercial. Não adianta simplesmente ele ter fit, ele ser empresa que faz parte do seu perfil ideal de cliente, se ele não tem um compromisso, se ele não tem um interesse real por aquilo. Então, através das implicações, você vai pegar um cara que está aqui e conseguir elevar ele para cá. Firmou bem o compromisso? Sempre anota depois qual que é o problema do lead, qual que é a implicação e qual que é a necessidade de solução. Essa dica, até mesmo antes de entrar um pouco aqui embaixo, ela vai te ajudar a fazer um processo um pouco mais redondo, um pouco mais padronizado. Beleza? Bom, agora a gente vai entrar nessas 7 dicas insanas sobre implicações em vendas e a primeira de todas é perguntas ao invés de afirmativas. É muito natural que quando a gente faz as primeiras simulações, até mesmo um diagnóstico, para poder saber como é que esse profissional de vendas tem executado o processo, ele utiliza muito afirmativas. Então, para poder convencer, ao invés de perguntar, ele afirma, ele expõe muito. O ser humano ele é muito mais convencido por si próprio do que por outra pessoa. E à medida que eu vou fazendo pequenas perguntas, a pessoa ela vai se convencendo. Então, mais uma vez, o interesse dela lá no final vai ser muito maior, tá? Segunda dica, matriz de qualificação. Como que você pode montar a sua matriz de qualificação? E até mesmo para poder te ajudar com isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso documento. Você pode fazer o download e começar a construir a sua. Qual que é a dica do gestor com o time como um todo? Primeiro de tudo, faz um brainstorming. Quais são os principais problemas que a sua solução pode resolver? É muito natural o time de vendas entender bem da solução, saber quais são as features, saber quais são os entregáveis ali de uma forma geral. Só que essa pessoa não entende o que se passa na cabeça do lead. O que quando ele vai dormir, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, preocupa essa pessoa, tá? É muito natural que isso não aconteça dentro de um processo de vendas. Se eu consigo entender bem isso, eu consigo implicar bem. Então, primeiro de tudo, brainstorming, entende quais são todos os problemas que cada uma da sua solução pode resolver para o seu lead. E geralmente esse problema ele vai vir em formato de consequência. Então a gente tem que encontrar qual que é a causa desse problema, ou seja, a raiz desse problema. Essa raiz ela vai ter um impacto muito maior para quando você for fazer a implicação, ou seja, mostrar para essa pessoa que o problema ele tem realmente uma consequência negativa. Joia? E aí, antes de você apresentar a sua solução, você gera a implicação positiva. Mais uma vez, que é aquela pergunta feliz que o cara, poxa, eu quero ir para esse lado. E você, como psicólogo, ajuda a pessoa a chegar nessa parte. Terceira dica, educar para implicar. Outra coisa que acontece bastante nos treinamentos, quando eu ouço call, ou então eu faço simulações, eu vejo muito que as pessoas utilizam as perguntas do Spin Selling como se fosse um interrogatório. Então parece que está entrevistando o lead. Imagina só, você não conhece a pessoa e ele começa a te ligar para poder te fazer um monte de perguntas sem sequer justificar por que ele está fazendo aquela pergunta. É uma experiência de venda muito ruim. Tá? Então, para você se gerar como autoridade, realmente uma pessoa que entende sobre aquilo para poder conduzir essa pessoa a entender bem o problema dela, educa para poder implicar. Beleza? Bom, como exemplo disso, vamos supor que o lead ele me diz que ele tem problema no topo do funil de vendas. Tá? Ao invés de eu perguntar, e qual que é a consequência negativa disso para ele, eu posso afirmar, nossa cara, quando eu converso com pessoas, com gestores de vendas do segmento de tecnologia, o pessoal realmente fala disso bastante, né? Mas além de ter que colocar volume no topo do funil, evitar que esse cara escape por alguma rachadura do funil. Como que você tem sentido hoje isso na empresa? E aí o cara traz para mim um pouco da consequência negativa sem que eu tenha forçado muito a barra. Então eu me porto como autoridade, me porto como uma pessoa que está muito inteirada dentro desse processo e o discurso fica muito mais fluido. Parece uma conversa, não mais um interrogatório. Então sempre acrescente informações além das perguntas. Quarta dica prática, questione o lead. Tá? Por exemplo, quando ele te traz um problema, ao invés de você ser muito agressivo na sua implicação e ter aquela pergunta talvez pronta, pensa para ele, poxa, mas o que te levou a pensar que isso é um problema para você? Ou então ele te traz algum outro problema que você pode utilizar. Como assim? Por quê? São perguntas sutis que no final das contas ele desabafa com você. Desde que você já tenha se tornado como autoridade e desde que você tenha construído o rapport com ele lá no começo. Fechado? Quinta dica prática, rotulação emocional. Quando você percebe que o lead está muito inseguro com uma situação, ao invés de você mais uma vez afirmar que ele está inseguro, você utiliza essa técnica aqui. Lead, parece que isso é um problema muito forte para você. Ou então,
Lead, parece que isso está te incomodando um pouquinho, não é? E aí o cara, ele vira e desabafa. Se você simplesmente perguntasse na lata, talvez ele entraria na defensiva. Então, mais uma vez, é outra forma sutil, tirando de lado aquela concepção de que a implicação ela é sempre agressiva. Ela pode também ser feita de uma maneira bem fluida, bem tranquila. Dica 6. Passado, presente e futuro. É uma dica que eu particularmente adoro. Vamos supor que você acabou, dentro da conversa, de entender um problema que pode ser o principal do seu lead no final das contas. Você vê que aquilo realmente incomoda aquela pessoa. Aí você pode perguntar, lead, e se você tivesse resolvido esse seu problema há 6 meses atrás? Como que você ia estar se sentindo hoje? Nossa, cara, eu acho que realmente eu ia estar muito mais tranquilo, não ia ter mais essa dor de cabeça, enfim. Eu ia ter uma situação completamente diferente do que eu faço hoje. E daqui 6 meses? Como que você quer estar se sentindo? Nossa, daqui 6 meses eu não quero mais ter que pensar nisso. Esse problema tem que ter sido resolvido. Então é uma forma muito sutil de você gerar urgência na sua venda, então na sua qualificação, sem que o lead perceba que você está forçando a barra. Beleza? Eu vou dar um exemplo prático agora, como se fosse uma simulação, beleza? Vamos supor que eu sou um vendedor de garrafinha térmica e que eu abordei uma pessoa na rua. Aí dentro de situação, eu descobri que essa pessoa é um programador, que ele trabalha no escritório, ele é próximo e tudo mais. E eu perguntei também se ele costuma tomar muito café. E ele falou que ele realmente gosta de tomar café. E a partir de então eu vou entrar nas perguntas de problema. Poxa, você tem que ir em algum lugar para poder buscar esse café? Olha, realmente eu tenho que ir na minha cozinha praticamente toda hora para poder buscar café. E você gosta de café muito quente? Nossa, realmente eu gosto de café quente. Então eu vou pegando de copinho em copinho para o café não poder esfriar. E como eu sou programador, eu tenho que estar muito concentrado, eu tenho que estar bem ligado o dia inteiro. Por isso que eu tomo muito café. Entendi, mas você tem que levantar toda hora para ir lá na cozinha buscar café? Isso não interrompe um pouco da sua concentração? Realmente eu perco um pouquinho de produtividade com relação a isso. E quando você perde produtividade, você rende menos, eu imagino, não é? E isso faz com que você vá mais tarde para casa todo dia. Nossa, realmente, eu atraso quase todos os dias porque eu estou me sentindo menos produtivo. E eu nem ganho hora extra, então acaba que não compensa muito. E você mora com a sua família? Mora. Eu, a minha esposa, a minha filha. E quanto que para você custa, quanto que você pagaria para poder passar mais tempo com a sua família? Putz, eu acho que não tem preço isso. E se você pudesse se concentrar muito mais no seu serviço, não ter que se interromper ao longo do dia e ter o seu café sempre pronto, sempre quente? Qual que seria o impacto positivo disso para você? Cara, é realmente isso que eu quero, mas como assim? Como é que você resolveria esse meu problema? Tá aqui uma garrafinha térmica. Ela tem 500 ml e eu imagino que é o suficiente para você. Problema resolvido. Se a garrafinha é preta, se ela brilha no escuro, se ela é gigante, não importa. Não é o aspecto físico que vai resolver o problema, e sim a questão emocional. Que ele passar mais tempo com a família dele, ele se concentrar mais. E aí sim é consolidado uma boa venda. Fechado, galera? Pessoal, dica bônus. Sempre grave as suas calls e passe ou para os seus colegas ou para o seu gestor. Pede para o pessoal te passar um feedback, lê esse feedback, entende direitinho, absorve e depois ouve novamente. O seu grau de absorção vai ser muito maior. Tá? Implicações, ela pode ser simples, mas ela leva um tempo para poder ser trabalhada, aquilo que a gente chama de soft skills. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir executar isso com sucesso. Eu lembro que quando eu li o Spin Selling pela primeira vez, quando eu estava aqui na Outbound Marketing como essa ideia, eu falei assim, putz, eu vou chegar segunda, vou chegar amanhã lá na Outbound e vou arregaçar na qualificação. E não é muito bem assim que funciona, a gente sabe disso. E se você gostou dessas 7 dicas práticas, se inscreve no nosso canal, assina o nosso sininho. Assina o nosso sininho. E se você curtiu essas nossas dicas práticas, não se esquece de se inscrever no nosso canal para poder ficar por dentro do melhor conteúdo de vendas B2B do Brasil e também ativa o nosso sininho para você ficar ali sempre atualizado de tudo que está acontecendo. No geral é isso e depois conta pra gente se você curtiu, hein? Valeu!